Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa terceira aula, né? E nós vamos ver sobre a avaliação de uma escala de medida, né? Que na verdade são instrumentos ou questionários que a gente utiliza para coletar dados, né? Bom, quando a gente avalia uma escala, a gente tem duas medidas importantes, que são a confiabilidade dos dados e a validade dos dados, né? Então existem várias medidas de confiabilidade e várias medidas de validade. Tá? E também a possibilidade de a gente poder generalizar esses dados obtidos, né, para toda a população. Bom, medidas de confiabilidade nós temos o teste e reteste, medidas de forma alternativa e consistência interna. E medidas de validade, a gente tem validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto, que pode ser convergente, discriminante e nomológica. Então nós vamos falar de algumas agora, geralmente as mais usadas, né? Bom, confiabilidade, o que significa confiabilidade? É o grau em que uma escala produz resultados consistentes quando se fazem medições repetidas da característica. Então, a confiabilidade refere-se à acurácia ou à precisão do instrumento, né? Ou seja, se o instrumento ele consegue atingir com precisão aquilo que ele está medindo. Então, isso é chamado de medida de confiabilidade. Então, imaginem um atirador atirando no alvo, se ele acerta sempre no mesmo lugar, ele é confiável, porque ele produz resultados consistentes, né, quando você faz as suas medições, né? Por exemplo, um jogador que vai bater um pênalti, se ele chuta sempre no lado direito do gol, ele é um jogador confiável na hora da cobrança do pênalti, porque ele acerta sempre no mesmo lugar, né? Bom, uma das medidas que a gente utiliza bastante é a confiabilidade do teste-reteste. Então, o que consiste isso? Você vai avaliar os entrevistados, né, em duas ocasiões diferentes, né? Geralmente a gente utiliza o intervalo de 2 a 4 semanas. Então você entrevista esse sujeito, daqui 2 a 4 semanas você entrevista novamente. Então a gente avalia a semelhança entre essas duas medidas, o antes e o depois, né? E para avaliar isso a gente pode usar um coeficiente de correlação, ou o mais utilizado é o coeficiente de correlação intraclasse, né, que mede essa confiabilidade. Então é uma das medidas bastante utilizada. Existe outro tipo de confiabilidade, seria de formas alternativas, né? Então, o que é feito? Existe a construção de duas formas alternativas equivalentes de escala, ou seja, na verdade, o pesquisador teria que construir duas escalas diferentes, né? E os respondentes são avaliados, então, em ocasiões diferentes. Qual que é o problema? Consome muito tempo, né? E é difícil você fazer um instrumento que é equivalente ao que você desenvolveu. Então fica mais dispendioso, demora tempo, dinheiro e não é muito utilizado. A confiabilidade da consistência interna, né, uma medida de confiabilidade, ela avalia a habilidade de cada item para contribuir no embasamento do construto, né? Então, ou seja, vamos supor, eu tenho um construto que mede habilidade física. Então tem vários itens que são do questionário que medem habilidade física que são responsáveis por aquele construto, né? Então o que a gente avalia na confiabilidade da consistência interna? Se cada item correlaciona bem com a escala que ele hipoteticamente representa, né? Então, por exemplo, os itens que representam função física, eles têm que correlacionar bem com o construto, que é a escala, que é a função física, né? Então, o ideal é que essa correlação seja acima de 0,40. Então, é uma correlação boa para a gente avaliar a confiabilidade da consistência interna. O coeficiente alfa também é bastante utilizado, né, que mede confiabilidade, é um dos mais utilizados. Então, quando você tem um instrumento que já foi validado e você quer aplicar esse instrumento, então uma medida simples que geralmente quase todos os pesquisadores utilizam é o coeficiente alfa. Ele é baseado no número de itens de uma escala e na intercorrelação entre os itens, né? Então, medidas acima de 0,5, o ideal seria acima de 0,7, né, são recomendadas para o coeficiente de alfa. Então, se tiver acima de 0,5, mostra que aquele instrumento apresenta uma boa confiabilidade. Confiabilidade meio a meio seria
uma forma de confiabilidade, né, que você vai dividir a escala em duas metades. Então você pega os scores de metade, vamos supor, você entrevista 100 indivíduos, você pega scores dos 50 indivíduos e correlaciona com os scores dos outros 50 indivíduos. Né? E você vai ver se existe uma boa correlação entre eles. Então é como você dividisse os dados ao meio, analisasse metade e a outra metade fizesse a correlação entre eles. Né? Bom, aí como a gente falou também, a validade, ela significa o quanto o instrumento mede o conceito que ele pretende medir, né? E não mede o que não pretende medir. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do tiro ao alvo. Se um atirador ele acerta sempre no mesmo lugar, só que ele acerta lá na beiradinha do alvo, ele é confiável, mas não é válido, não tem validade, né? A gente fala não é acurado. Agora, se ele acerta todos os tiros no centro do alvo, então ele é válido e confiável, né? Então, por exemplo, no caso do chute a gol, se o atacante chuta sempre do lado direito, só que bate na trave. Se ele dá 10 chutes e os 10 chutes vão na trave do lado direito, ele é um jogador confiável, porque ele acertou no alvo, no lugar, né? Todas as medidas atingiram o que ele queria medir, acertar, né? Só que ele não tem validade, porque ele não marcou o gol. Agora, se ele acerta todos os chutes no canto direito do gol, marca o gol, e acerta todos os chutes naquele mesmo lugar, ele é um jogador confiável e válido. Então, existem alguns tipos de validade. A primeira validade de conteúdo, né? É um tipo de validade nominal, que seria uma avaliação subjetiva do conteúdo da escala para o trabalho de medição em questão. Então você vai ver se aquela escala mesmo ela está medindo bem o que pretende medir, né? Mas é uma avaliação subjetiva. A validade discriminante do item é a correlação entre o item e a sua escala, ele deve exceder a correlação com as demais escalas. Então, por exemplo, itens que medem função física, eles devem correlacionar melhor com a escala de função física do que com a escala emocional. Né? Então, geralmente, quando 80%, mais de 80% dos itens correlacionam melhor com a sua escala do que com as outras, a gente diz que ele atinge um critério de validade discriminante do item. Né? A validade discriminante ela verifica o quanto duas medidas teoricamente não associadas realmente não apresentam associação. Então, se elas não são associadas, elas não devem apresentar uma autocorrelação. Então, isso é chamado de validade discriminante. Validade de critério, né, examina se a escala de medida funciona conforme o esperado em relação a outras variáveis selecionadas como critérios significativos padrão ouro. Então, quando eu comparo o meu instrumento com o padrão ouro, a gente chama de validade de critério. Se ele tem uma alta correlação com esse padrão ouro, é porque ele tem validade de critério. Validade de construto é quando a gente quer testar hipóteses ou modelos, né, sobre o comportamento do instrumento. Então, por exemplo, eu vou aplicar um instrumento em uma amostra de controle e uma amostra de pacientes com um problema de saúde. Então, eu vou comparar, ver se tem diferença entre eles. Então, isso eu estou fazendo uma validade de construto, eu estou testando hipóteses, né? Ou seja, para discriminar entre pessoas com e sem o problema da doença. Validade convergente é uma forma de validade, né, no qual a força de associação entre duas medidas de um construto semelhante é avaliada. Ou seja, eu tenho dois construtos que medem, um mede função física e outro atividade física, então eles têm que estar correlacionados. E validade divergente seria o contrário, né? A gente vai verificar dois construtos, por exemplo, o função física e o função emocional, né? Eles não devem ter associação. Então, isso a gente fala uma validade divergente. Então, são medidas que a gente tem no questionário. Tá? Então, essas são as principais medidas para avaliar o questionário. E lembrando, então, que o principal é a validade e a confiabilidade, né? E sempre que a gente utilizar um questionário, a gente tem que aplicar pelo menos alguma dessas medidas para provar que aquelas inferências que nós estamos fazendo são válidas. Tá? Então, essa aula seria isso. Então, até a próxima.